Bom, pessoal, hoje nós estamos fazendo mais um podcast da Tempo Cirurgia Plástica, um podcast muito especial, porque nós vamos apresentar mais um novo integrante da Tempo, Dr. Eric In, e o Dr. Fernando Bruno, que já é membro já há algum tempo da Tempo Cirurgia Plástica, está participando do primeiro podcast da Tempo Cirurgia Plástica. E também presente o Dr. Kenji, Rafael Kenji, que já participou de outros podcasts e é um dos membros também da Tempo Cirurgia Plástica. Então eu queria começar pedindo para o Dr. Eric contar um pouquinho da história dele, principalmente da sua formação desde o começo e as principais cirurgias que você gosta de fazer. Bom, eu tenho uma formação de medicina já há 20 anos e no início eu fiz dermatologia. E aí, durante a dermatologia, eu aprendi cirurgias estéticas. E foi a partir disso que eu falei assim, não, eu gosto de cirurgia plástica. Eu quero ser cirurgião. E na dermatologia eu fazia lá umas retiradas de pinta, uns tratamentos de unhas encravadas. E eu falava assim, não, eu gosto de cirurgia. Eu vou fazer cirurgia. Terminei a dermatologia, fiz a prova de cirurgia geral. Passei lá na Santa Casa do Rio de Janeiro e fui para cirurgia plástica depois e estou super feliz até hoje. Não mudaria de área, nunca. Eu amo o que eu faço, com certeza. E desde então, eu fiz um curso assim, de fim de semana, né, de lipoaspiração. Antes de fazer cirurgia geral? Antes de fazer cirurgia geral. Então, a cirurgia de lipoaspiração é a que eu mais faço, assim, que eu tenho mais experiência mesmo. Tenho 20 anos basicamente, de experiência em lipoaspiração. E eu posso dizer que é a que eu mais gosto, de verdade. Esculpir a paciente. Esculpir, com Bacana. certeza. Eu gosto mesmo disso. Claro que eu gosto de fazer todas, mama, abdômen, rosto, mas eu realmente, quando eu faço a lipoaspiração, eu sinto que eu estou esculpindo a paciente. Eu sinto que isso, sabe, é uma arte. É uma Bacana arte. demais. É uma arte. Verdade. É uma arte mesmo, vocês sabem, né? Sim, Assim, sim. Tem um livro que chama Agonia e Êxtase, que conta a história do Michelangelo. E o Michelangelo, ele foi contemporâneo, apesar de mais novo, do Leonardo da Vinci. O Michelangelo era essencialmente um escultor e o da Vinci ele era um pintor e um cientista também, mas no ramo da arte isso era o que os diferenciava. E a briga entre os dois é que o Leonardo da Vinci falava que o difícil é fazer uma imagem 3D numa estrutura 2D, que era a pintura. Já o Michelangelo falava assim, eu quero ver você esculpir como eu. Então, às vezes, quando a gente faz uma lipoescultura, uma rinoplastia, um facelift, uma mamoplastia, o meu pai, que gostava muito de me influenciar, de ler os livros sobre o Renascimento, ele comenta que que será que o Michelangelo ia falar do que a gente faz hoje, né? O cara esculpia mármore. A gente esculpe o corpo vivo, cara. Isso é muito doido. Se você for pensar do ponto de vista do Renascimento, para eles, revolucionário era fazer um estudo de anatomia. Que era meio proibido. Era proibido. Lá no livro Agonia e Êxtase, o Michelangelo ele conseguia fazer estudos de anatomia porque um padre dava uma chave para ele com uma permissão velada para fazer estudos em cadáver. Então, para eles, o máximo era estudar anatomia. E o que eles conseguiam esculpir era uma pedra de mármore. A gente consegue esculpir um corpo vivo. E a pessoa sai viva e usufrui daquela escultura ao longo da vida dela. Eu acho isso, assim, para alguém que está vendo de fora, pode parecer clichê ou romantismo, mas, cara, isso é sensacional. Eu acho isso muito interessante. Então é legal ver que você é a área que você mais gosta, né?
E dentro da área da lipoescultura, fala um pouquinho das novas tecnologias pra gente. Acho que você está na vanguarda dessa área aí. Sim, assim, eu sempre fui muito, assim, sempre busquei muito evoluir, né, nas tecnologias, nas técnicas. Então, busquei todas as técnicas possíveis e eu, inclusive, até busquei técnicas próprias, né, e vendo outros cirurgiões, como faziam. Então, hoje eu faço uma cirurgia em 4 posições, né, e eu acho que isso me dá uma vantagem muito grande no ponto de eu ver como eu estou fazendo. E eu falo muito disso nas redes sociais, que eu vejo aquela curvinha da sereia, que eu ponho a paciente de lado e eu vejo como se, eu imagino se a paciente estivesse de lado ali no clube, eu na praia, tomando sol, é como ela vai estar ali. Então eu consigo transferir aquilo e fazer uma transição assim bonita, suave, natural, que eu acho que na cirurgia plástica tem que ter naturalidade, né? Quais são as 4 posições para a gente o paciente primeiro começa saber. De frente, assim, depois eu viro de lado, viro do outro e depois de costas, que aí eu termino ali. E aí eu consigo fazer um enxerto nos glúteos comparando um com o outro, assim. Então eu acho Perfeito. que isso é muito importante, né? Então depois eu busquei então a técnica da High Definition, ou HD, ou alta definição, e isso tem trazido realmente para mim assim uma satisfação grande em dar um resultado mais natural, sabe? Porque a lipoaspiração era tido antigamente assim como uma técnica que traz um resultado às vezes artificial. O estigma, né? Barriga de lipo. Isso, olha lá aquela barriga de lipo. Fulana fez alguma coisa. Olhei e não, a gente sabe que se a gente aspirar profundo, se a gente fizer uma marcação nas áreas anatômicas, fizer sombra, se a gente respeitar o que o Michelangelo, o que esses artistas antigos faziam, a gente consegue transferir isso para o corpo humano e realmente traz muita satisfação. Os pacientes vêm e falam isso para a gente, agradecem. Isso é muito bom para nós, né? E, ultimamente, a gente tem o boom que é da retração de pele, que é a gente fazer a lipoaspiração e dar um resultado de retração de pele sem que a gente precise fazer a cirurgia, cortar. Ter cicatrizes mais extensas. Cicatrizes mais extensas, exatamente. E quais são os recursos principais que você utiliza para retração de pele sem incisão cirúrgica? De lá para cá, de 20 anos para cá, eu acompanhei todas as tecnologias. Então, primeiro veio o laser, né? Essa tecnologia eu cheguei a utilizar e eu não se adaptou. Me adaptei muito, né, na época. Mas depois veio o Vaser, que é o ultrassom, que ele quebra a gordura e aí ele esquenta também a pele e então ele traz também uma retração. E aí veio por último o Renuvium, Body Tight, mas eu fiquei mais no Renuvium. E o que são? São radiofrequências, né? São como se fosse o bisturi elétrico, que está esquentando ali a energia, só que com o bisturi elétrico a gente sabe que passa de 100, 200 graus, mas que com o gás hélio, essa energia, ela fica a 90, 85 graus. Mais seguro. Mais seguro, que não vai queimar a pele, não vai gerar queimaduras e vai estimular, então, a retração imediata da pele e o estímulo de produção de colágeno por agressão sem haver morte celular, simplesmente por agressão. Essa retração, ela tem um efeito momentâneo? Sim. Ou esse efeito é mais duradouro? Deganê. Essa é a grande questão. Porque muitas vezes a gente vê um efeito de retração momentâneo e passa tempo, seja lá eu um ano, 2 anos, e a flacidez volta da mesma forma que numa lipo clássica. Sim. Então isso é um questionamento que alguns cirurgiões e alguns pacientes têm também com relação a essas tecnologias. Se isso não é uma febre que promete um resultado de longo prazo, mas que na verdade ele é fugaz, ou se esse resultado de retração de pele ele é duradouro. O que você vê?
Ó, eu trabalho com essas tecnologias há 2 anos agora, né? De 2 anos para cá, eu não tenho pacientes me procurando, porque a pele voltou como ela era. Não tem? Não tem, nenhuma. Com o uso de qual tecnologia? Laser? Laser e Renuvium. Nenhuma paciente o laser dava isso? Eu não sei porque eu não cheguei a trabalhar assim, muito tempo com o laser. Eu fiz muita lipo-laser. Você fez? Muita. Sim. E dava isso. Retorno. Num primeiro momento, o resultado é interessante, depois o paciente tinha o mesmo resultado numa lipo clássica. Não, eu não tenho. Assim, 2 anos de Eu acho que essas prática. Questões assim, de durabilidade da retração depende muito da característica de pele também, né? Da etnia do paciente, talvez. E a gente sabe que, às vezes, pacientes que não têm uma característica, uma qualidade muito boa de pele, muitos dos pacientes que perderam muito peso, às vezes os pacientes pós-bariátricos, que têm aquela perda mais intensa, eles acabam, às vezes, não tendo um resultado satisfatório com a utilização dessas tecnologias, não é? Sim, eu tenho 4 exemplos para dar para vocês. Assim, paciente fumante, porque a gente sabe que o fumante ele tem menos circulação sanguínea, então chega menos sangue e tem uma pele menos capacitada. Então ela vai perdendo, vai envelhecendo. A segunda são pacientes que emagreceram, né, muito, né, grandes perdas ponderais. Então perde elastina, então não tem esse resultado todo. Idade, né, a gente sabe que idade influencia, porque os hormônios eles declinam. E a quarta é sol. Então, um paciente que eu vejo foto envelhecida. Ela é muito morena, gosta de tomar sol. Eu já aviso a ela, olha, o Renuvium ele vai ter uma... Né, o Renuvium vai ter uma atuação limitada. Mas, gente, não tem nada mais eficaz que uma cirurgia que corta e tira a pele. Sim. Tá? Eu acho que a indicação ela é soberana, né? Se o paciente não quer cicatriz e ela quer tentar uma tecnologia, ela já está sabendo que ela pode ter um resultado limitado. Mas mesmo esse resultado limitado dela vai ser muito melhor do que ela não usar o aparelho. Para a maioria das pacientes, eu posso te dizer, Fernando, para a maioria, elas ficam felizes. A maioria, sim. Agora, a dúvida que eu tenho também é parecido, mas é diferente com a do Degani. Esses pacientes que vão ter essa contração de pele, esse estímulo de colágeno ali, isso é do momento da cirurgia na primeira semana ou isso continua com o passar dessas semanas? Ele continua, né? Quando a gente faz a aplicação da tecnologia, a gente já vê na hora. A gente pode puxar a pele de um lado que não foi aplicada Você vê a diferença dos dois lados na hora. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vê o resultado quase que imediato ali, é realmente interessante. Eu queria te fazer uma pergunta também em relação ao pós-operatório desses pacientes. Como é que se você tem um tempo de edema ou um tempo de recuperação um pouco maior? E qual que é o tratamento que você faz de pós-operatório? Se você indica drenagens linfáticas? Como é que você usa as cintas modeladoras? Normalmente, Kenji, a gente indica as cintas modeladoras com compressão moderada, né? A gente utiliza o taping também, o que é muito bom, porque quando se aplica uma tecnologia, existe uma agressão maior ao tecido. Sim. Então, não é recomendável que você faça uma drenagem linfática, né, ou uma atuação ali manual. Porque está sensível. Está sensível. Então, assim, os últimos estudos demonstram que é melhor que a gente manipule tanto. Isso, faça pelo menos 5 dias de repouso do tecido, que é o tempo que o taping fica. Bom, e eu queria falar também um pouquinho dos tapes, né, que é o curativo mais moderno que nós temos hoje em dia no pós-operatório das cirurgias plásticas de contorno corporal, e que eu acho que veio muito para agregar, né? Porque eu tenho tido muitos bons resultados e uma melhora mais precoce dos meus pacientes com a utilização deste curativo, e eu acho que também, associado também às altas tecnologias, deve ajudar bem, né? Ajuda bem. Na verdade, assim, o pós-operatório para uma lipo tradicional não muda muito.
Só muda mesmo o tempo de atuação do profissional da fisioterapia, né? Então, ele vai atuar com pelo menos 5 dias após, né? Normalmente no lipo tradicional a gente atua até no dia seguinte, sim. O que é muito bom, os pacientes gostam muito. Mas não dói mais. Mas o tape é feito no dia da cirurgia. É importante explicar isso para os pacientes, que o tape é feito preferencialmente ainda na sala de recuperação pós-anestésia. Não deixa nenhum edema aparecer. Do ponto de vista da drenagem linfática, com essas novas tecnologias, a gente espera 5 dias. A gente espera 5 dias. Que é exatamente o tempo para retirar o tape. O tempo para te retirar o tape e aí pode começar, então, o tratamento, né? Das drenagens linfáticas, ou seja, do LTF, que são técnicas mais modernas, sim, que são focadas na prevenção de fibrose, que eu gosto muito, eu indico muito para os pacientes também. E não dói mais? Não dói mais. Recuperação similar com a lipo convencional? Similar, inclusive as pacientes, elas relatam, doutor, eu sinto repuxando. Assim, então deve ser uma sensação para os pacientes. Assim, eu sinto repuxando. E assim, eu tenho realmente assim, uma taxa de satisfação, eu acho que Doutor Érico, 95%. Muito bom. O que diferencia a lipo clássica da lipo HD? Degani, assim, a diferença assim, principal está na definição, como o nome fala, né? HD, High Definition. A lipoaspiração antiga, ela retirava toda a camada de gordura. Então a gente imagina aquela camada que está assim, a gente aspira ela toda. E deixa de uma forma homogênea. Mas nesses casos existiam alguma parcela de pacientes que falavam assim, poxa, minha pele, da barriga, ela está assim, igual um papel. Ela está assim, ficava artificial um pouco. Sim. Né? Então a gente indica para os pacientes que malham, que são mais magras, a técnica do HD, porque ela respeita os acidentes anatômicos. A lipo HD, ela é bem indicada para qualquer paciente? Não, jamais. Inclusive, eu tenho, assim, casos de pacientes que a gente, quando vai no curso, quando a gente aprende, eu fiz 3 cursos de lipo de alta definição, então os professores sempre falavam, olha, não façam em pacientes com IMC de acima de 28 ou 29, porque esses pacientes... Ou com histórico de oscilação de peso. Exatamente, porque esses pacientes... muitas vezes você recebe paciente com IMC bom, mas ela tem um histórico de oscilação de peso. Sim. Lipo HD é boa para paciente que é exercício, rotineiramente, tradicionalmente magra. Que malha. Então é uma opção de vida. O paciente faz lipo HD, tem que saber que ela nunca mais vai poder engordar. Porque não senão engordar. Vai ficar desarmônico. Porque senão aquela marquinha que você fez, sutil, elegante, discreta, na lipo HD, ela vai ficar grosseira, deselegante e feia mesmo. Eu acho que se ela ganhar casos demonstrados nos cursos, que as pacientes que não tinham esse histórico de malhar, de se cuidar, oscilação, que faziam a cirurgia, voltavam para desfazer a high definition. E fazer a clássica. Sim, porque elas não se adaptavam. E aí elas olhavam aquilo ali e aí é uma cirurgia 1000 vezes mais difícil. Eu, particularmente, não pego casos assim. Nós todos sabemos que uma das cirurgias mais difíceis da plástica estética é a lipossecundária. Por quê? Porque 100% das pacientes que já fizeram alguma lipoaspiração têm algum grau de fibrose. A fibrose é o nome que se dá para a cicatrização do subcutâneo. Então, toda paciente que já fez lipo tem fibrose. Essa fibrose tem um espectro de rigidez ou de dureza, que pode ser uma fibrose frouxa, intermediária ou densa. E é impossível prever em qual ponto o paciente está dentro desse espectro de fibrose. Só durante a cirurgia que a gente consegue descobrir. Então, o paciente que vai fazer uma lipo secundária, ele tem que ter uma expectativa menor
do que o paciente que vai fazer uma lipo primária. Porque pode ser que, no momento da cirurgia, a gente perceba que ele tem uma fibrose muito intensa. Então, a pergunta que fica aqui para os participantes do podcast: vocês fazem lipo secundária? Eu acho que com as tecnologias você consegue ter um manejo ali na lipo secundária de uma forma melhor e às vezes ter um resultado mais satisfatório, não? Sim, a gente consegue. Eu digo... Você pega a lipo secundária? Faço quando eu vejo que a paciente ainda tem um componente gorduroso importante. Mas não... Você faz lipo secundária? Pego quando eu tenho capacidade técnica para tentar dar um resultado. Só eu que tô fraco aqui. Oi? Só eu que sou fraco. Não. Mas não faria. Mas eu não faria é uma porcentagem baixa. Eu não faria eu numa não pós pego lipo secundária de outro cirurgião. Não pego. Já tem mais de 6 anos que eu... Porque é altamente imprevisível. Tecnicamente, já teve realmente. caso que eu entrei para fazer. Cara, era impossível terminar a cirurgia. Dado a intensidade da fibrose e da dificuldade que a gente tinha naquela cirurgia. Então, qual que é a mensagem que eu gostaria de dar para o paciente, para o telespectador? Se você vai fazer uma segunda cirurgia de lipoaspiração, você, paciente, tem que ter uma expectativa mais baixa do que aquela paciente que vai fazer uma lipoaspiração pela primeira vez. Se você está fazendo a segunda, terceira, quarta lipoaspiração, a sua expectativa tem que ser mais baixa do que a da paciente que está fazendo a primeira vez, porque você tem fibrose. E tem paciente que fala assim, eu não tenho fibrose, porque eu não estou vendo a fibrose. Não, fibrose é o nome da cicatrização do subcutâneo. Se você fez lipo quintenária? Quintenária? Você fez? Você tá louco. Você fez? Eu acho que não, ainda não. Só se não me contar. Fez uma lipo Me quintenária. conta essa história. Mas eu tenho uma história para contar para vocês. Ah. Então, eu recebi um paciente, inclusive muito gente boa, muito legal, paciente que eu gosto muito dela. E ela me falou, doutor, já fiz uma lipoaspiração. Tá ótimo, então a gente vai usar o Vaser para você, né, porque é uma lipo secundária, e eu vou usar também aquela cânula rala-coco. Você conhece a rala-coco? É uma cânula que a gente sabe que tem vários furinhos assim, que ela raspa. Sim, que tem umas espículazinhas. Para tentar... Para tirar mais a fibrose. E assim, com a minha experiência com o Vaser, realmente com lipos secundárias, foi uma das tecnologias melhores que eu consegui para lipo secundária, o Vaser. Terciária, às vezes, também. O que o Vaser faz que facilita a sua vida? Olha, ele tem o ultrassom é na ponta da cânula. Então, assim, quando eu chego na fibrose que está duro, que eu aciono o Vaser, ele rompe essas fibroses. E a gente sabe que a fibrose, ela envolve o tecido gorduroso, ela bloqueia aquilo ali, né? E aí, quando ele rompe a fibrose, ok, você consegue acessar a gordura porque ele rompe ali, ok, mas se for quintenária, igual esse caso que eu vou falar para vocês, eu não consegui. Quintenária, para o paciente entender, a quinta vez que faz lipo. Era a quinta vez. Então, eu operei ela achando que era a segunda, mas eu fui lá. E, assim, quem estava comigo no dia da cirurgia, lembra, assim, que foi o dia que eu mais me senti derrotado em campo cirúrgico. Porque eu fiquei ali 3, 4 horas para tirar 600 ml. Vira de frente, vira do outro, vira de costas. E cadê a gordura? Eu não consigo tirar. E, assim, a gente sente que, mesmo passando Vaser, mesmo passando a cânula rala-coco, e a gente sente que aquilo está raspando um concreto. Porque é o que eu Essa é a sensação mesmo. Ele faz um concreto ali em volta. E eu me senti totalmente impotente, me senti derrotado naquele dia. Aí eu fiz esse dia a cirurgia e, assim, eu realmente me senti derrotado. Com o meu auxiliar médico, com a minha enfermeira. Eu falei, gente, elas viam o meu semblante, falaram assim, doutor, o que foi com você? Gente, eu não sei, eu usei tudo que eu podia aqui hoje, toda a minha técnica, e eu não consegui. Beleza, na hora que eu desci para falar com o acompanhante, juro para vocês, estava assim, doutor do céu, por que essa paciente está operando de novo? Já é a 5ª lipoaspiração que ela está fazendo.
Danada! E eu falei, gente... Ela me falou que era a segunda. Mas eu acho que é por isso que a gente às vezes tem receio de pegar lipoaspirações secundárias, terciárias, porque a gente não quer sentir incapaz de ajudar a paciente naquele momento da cirurgia, né? Como você sentiu nesse relato dessa história. Elas não têm noção da dificuldade, né? Eu tenho uma paciente que eu fiz uma lipo, ela ficou maravilhosa, linda. Paniquete, daquele jeito, você sabe. Sim. Aí ela tá me procurando, porque eu quero fazer mais uma lipo, quero fazer uma lipo. E eu cheguei a vê-la no consultório, ela tá ótima, é só ela malhar um pouquinho. Não, mas eu quero, fica insistindo, eu falo, e eu fico fugindo dela. E aí a gente entra num contexto e num tema que é muito importante na cirurgia plástica. O paciente acha que uma mínima mudança requer uma mínima manobra. Exatamente. O que não é verdade. Muitas vezes uma mínima mudança requer uma manobra extrema para que o resultado seja obtido. E não se consegue. Na lipo secundária, isso é muito bem definido. O paciente já está bem, está com o corpo bonito, fez uma lipo. Ela vai fazer a segunda cirurgia para mudar 3% do resultado. Só que a manobra para gerar esse 3% de resultado é o triplo do esforço. E o triplo de risco isso para ela ter mais muito fibrose. comum no nariz, na rinoplastia. Isso. Acho que você não faz nariz? Faz? Não. Nariz? Eu faço. Nariz? Não. Acho que quem faz muito nariz aqui, só eu, dessa mesa aqui. Você faz também, mas... Faço, mas tô parando. Quem faz mais do que 10 narizes por mês aqui, só eu. Então, assim, muitas vezes o paciente chega querendo fazer uma mudança mínima na ponta, na giba, na asa, na base. E a gente explica para o paciente que nem sempre essa mínima mudança requer uma mínima manobra. Muitas vezes você precisa estruturar o nariz inteiro para gerar uma projeção mínima na ponta, uma definição mínima. É o refinamento mais difícil da cirurgia plástica, é a rinoplastia secundária. A paciente com uma lipo bem feita, para ela precisar de uma lipo secundária, talvez, terciária com certeza, ela está com o IMC mais alto ou ela tem um transtorno de dismorfismo corporal. Normalmente ou ela engordou. Ela engordou. Geralmente gordura visceral. Ou ela supervaloriza um aspecto da estrutura anatômica. E aí porque ela está enxergando um problema desse tamanho, que é um probleminha desse tamanho. Exato. E se ela enxerga um problema desse tamanho num problema pequeno, ela muito provavelmente vai continuar infeliz depois de uma lipo que você vai passar horas lá para ter um resultado. Fundamental. Isso é uma função importante que nós temos que cumprir aqui, que é orientar o paciente com relação à expectativa. E aí eu aproveito o gancho, porque nós já introduzimos o Dr. Eric In, que é um novo entrante da Tempo Cirurgia Plástica, e o Dr. Fernando Bruno, que já é membro da Tempo Cirurgia Plástica, é a primeira vez que participa do nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigado. Você é um rising star da Tempo Cirurgia Plástica, da Cirurgia Plástica Belo Horizonte. Tomara. Então, eu queria, Fernando Bruno, que você falasse da sua formação, das cirurgias que você mais gosta de fazer e um pouquinho das técnicas cirúrgicas que você aplica no seu dia a dia. Obrigado pelo bem-vindo aí, pela primeira participação. Eu tenho 15 anos de medicina, esse rostinho novo é muito botox, muito creme. Eu fiz cirurgia geral num hospital de trauma, então eu tinha muita afinidade com trauma, mas essa vida de cirurgião geral a gente cansa rápido. E eu fui fazer plástica, que já era um plano desde a época de faculdade, que dei uma desligada, depois voltei. E fiz plástica num local que tinha muita cirurgia reconstrutora, que eu ainda faço um pouco hoje no SUS. A geral e a plástica você fez onde? A geral eu fiz no Hospital de Betim e a plástica no Hospital da Baleia. Você fez lá com o Renato Lage? Com o Dr. Renato. Foi a primeira vez que eu senti vontade de aplaudir uma cirurgia. Foi uma cirurgia de fenda palatina que ele realizou numa criancinha lá. A
a cirurgia que ele fez realmente fez com que eu me sentisse parte de uma arte, de uma atividade artística. É lógico que é muito raro alguém que tenha a capacidade que o Dr. Renato Lage tem, mas, através dele, eu me senti um artista. Ele operou um paciente com fenda palatina e realmente é impressionante como é que o paciente entra com uma deformidade grave e sai com uma face praticamente normal. Você né? nunca imagina que vai sair então aquilo ali. Então fica aqui a nossa reverência. Doutor Renato, saudade. Ao exímio cirurgião, grande expoente da cirurgia plástica do Brasil, que é o Dr. Renato Lage. Também tive a oportunidade. Então ter o privilégio de se formar com ele é algo extraordinário. De vê-lo operar, realmente. Sem falar nas ritidoplastias. Brilhante. Né? Sem falar. Facelift é sensacional. E na plástica tem 5 anos já de formação. E eu gosto muito de lipo, gosto muito de abdominoplastia, porque a lipo, você está muito livre, tem resultados variáveis, mas eu acho que a abdominoplastia com a lipo o ganho estético é muito bom. Eu gosto de sofrer, eu gosto de caso difícil, eu gosto de pegar aquelas mãos gigantes que dão aquela redução, que dão aquela mudança contrastante. Eu gosto de pegar aquele antes e depois, mandar a foto do antes e depois para a paciente e falar assim, olha essa foto. Eu gosto um pouco disso, sabe? Mas cirurgia preferida vai variar muito de mês a mês. Eu já gostei de tudo. Gostei eu opero muita trans, então eu gostava de fazer prótese em trans, porque eu gosto... Isso é um tema que eu queria abordar, você já colocou. Nem todo paciente, nem todo cirurgião tem experiência e expertise com pacientes trans. E você já tem uma vivência muito grande com esse público, né? Eu acho que vale reforçar que a nossa equipe da Tempo Cirurgia Plástica tem vários cirurgiões com áreas de especialização muito bem definidas e cirurgiões que têm um mix de serviços também muito amplo. Mas quando a gente fala de pacientes transexuais, a principal referência que nós temos hoje em Belo Horizonte é o Dr. Fernando Bruno. Tem uma experiência muito grande, principalmente nos pacientes que desejam ter implantes mamários e pacientes que já fizeram uso de hormônios masculinos e têm hipertrofia de clitóris. Então são as duas principais áreas de atuação que você tem hoje nesse perfil de pacientes de transexuais, né? Entre outras coisas, entre as feminizações diversas, a lipoescultura também é um ramo muito importante desse grupo de pacientes. Porque é o que o Eric estava falando mais cedo, da lipoescultura, um detalhe, uma coisa, um pouquinho de depressão na cintura, um pouquinho a mais de lateral, de glúteo, já faz uma diferença. O que você faz nos pacientes que são transexuais, que já são muito magros, querem fazer lipoescultura e querem aumentar o bumbum sem prótese de glúteo? Eu choro. É muito difícil. Olha, no meu dia a dia, eu não faço PMMA, que é a gluteoplastia. Mas os glúteos mais impressionantes do ponto de vista positivo, mais bonitos que eu já vi, são de pacientes que fizeram gluteoplastia. Você considera que isso é um recurso válido para o paciente que não é bom candidato para lipoescultura? Eu não faço PMMA, não pelo resultado. O resultado em si, principalmente na mão de quem sabe, é positivo. Mas a longo prazo, eu não posso garantir. E eu só faço aquilo que eu consigo resolver. Por que você não pode garantir? Baseado em quê? Baseado no que a gente vê de relato de caso de complicações tardias. E retirar o PMMA é... Vamos ser sinceros, PMMA em grandes volumes não é seguro, né? Principalmente a médio e a longo prazo, em que às vezes a imunidade
do paciente vai depreciando conforme o envelhecimento e não vai conseguindo manter aquele produto, né, aquele corpo estranho de uma forma compatível com o corpo, não é? E ele vai impregnar no tecido, ele vai estar em vários pontos ali do tecido e ele vai ter uma reação inflamatória dura, consistente. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, o glúteo daquela paciente cedeu, porque ela tem envelhecimento, tem todo o processo. Então a paciente vai estar com o glúteo mais deslizado, mais baixo, com um pacote duro, deslocado. Olha, eu repito que eu não faço esse procedimento, mas eu já vi vários casos de pós-operatório de 15, 20, 25 anos. Um resultado espetacular de PMMA. Eu acho assim, parte do que a gente considera que é um procedimento não seguro é, na verdade, uma briga entre setores dos tratamentos estéticos. Eu acho de grupos que defendem um determinado procedimento e grupos que defendem outro tipo de procedimento. Eu acho que é um assunto polêmico. polêmico. Glutoplastia, a bioplastia glútea, é muito mais realizada do que a gente imagina. E boa parte dessas referências que a gente tem hoje de glúteo bonito são modelos e artistas que se submeteram ao PMMA. Eu acho que é um assunto... Eu realmente não faço, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica opta por não fazer. Recomendar. Tá? Mas eu acho que considerá-lo um procedimento proscrito, eu acho um erro. Eu acho que pode ter um dia um retorno. Eu acho que é um assunto polêmico e é um tratamento um pouco queimado, porque as complicações vêm das mãos de quem não sabe fazer. Então, você vê uma complicação de uma técnica, nossa, deu errado, PMMA da fulana de tal, aquilo ali queimou o assunto. Então, você não consegue oferecer de uma maneira... A minha dúvida é o seguinte, a incidência de complicação do PMMA é maior do que a incidência de complicação do enxerto de gordura no glúteo? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, não. Na minha opinião, é igual. Enxerto de gordura no glúteo pode dar abscesso. Sim. Pode dar celulite, que é a infecção do subcutâneo. Pode dar necrose. Sim. Pode dar úlcera. Mas, na minha opinião, é um material pode dar trombose. É um material mais biocompatível. Eu acho que a complicação é a mesma, mas a glutoplastia com gordura vai estar na mão de gente mais capacitada, porque está na mão da cirurgia plástica. Então não é um PMMA que a fulana faz na rodoviária, faz no prédio. No meu dia a dia, dos anos que eu trabalhei até hoje, eu já fiz bioplastia com PMMA. E as complicações mais feias que eu vi na minha vida foi com o PMMA. Eu já tive 2 complicações com gordura, que eu puncionei, tirei aquele pus, porque infeccionou, resolveu, tudo bem. Mas eu nunca tive complicação com o PMMA. Mas as complicações que eu vi com o PMMA foram mais difíceis. Desastrosas. O paciente com perdeu o glúteo. Estético. Perdeu uma área anatômica que Esse, para mim, é o problema do PMMA, né? Que quando complica, é desastroso. É desastroso. Em planos profundos, é um material que ele entremeia nos tecidos, é difícil a retirada. É difícil. Não, é impossível retirar. Então, esse é impossível tirar. Quando eu explico para o paciente, eu falo assim, olha, pensa num pacote, numa lata de sorvete de passas. Agora eu quero que você tire cada passa sem derramar o sorvete. Isso é tirar o PMMA. Eu não quero que a minha paciente seja parte daquela estatística. Verdade. Sabe? Assim, eu consigo resolver uma gluteoplastia, seja com gordura, com prótese, que depois que a gente se torna cirurgião plástico, a gente aprende a fazer. Eu consigo resolver, sei, 90% das pacientes que me procuram. Né? Aquelas que são mais ansiosas, que não querem cirurgia, vão assim... procurar uma glutoplastia com PMMA. Sim, uma boa porcentagem vão sair lesas, não vão ter problemas. Mas as que têm problema... Mas o problema é difícil de solucionar. Eu concordo, eu não acho que deva ser proscrito, não. Eu acho que deve ser bem indicado e deve ser melhor estudado
e talvez acharmos uma maneira de controlar mais uma complicação a longo prazo. Nem tudo a gente sabe cientificamente o que vai levar a paciente a ter aquela complicação que ela tem. Qual o motivo? Eu repito, eu não faço. Mas os glúteos mais bonitos que eu já vi são de PMMA. Mas deixa eu te devolver o pepino. Disparado. Deixa eu te devolver o pepino agora. E para nariz? Péssimo. A gente vê muito cirurgião diferente, ou cara. O nariz é diferente. Por quê? Ou... Porque o nariz, você não tem uma margem de profundidade segura. No glúteo você tem. Você vai injetar no subcutâneo, deveria injetar no subcutâneo profundo ou no músculo. No nariz, não tem, você não tem plano mais profundo. Então é diferente. No nariz, se for fazer injetável, tem que ser ácido hialurônico. Mas preferencialmente cirurgia, né? Não tem dúvida, não. Não, a gente que opera nariz, a gente vê quando a gente pega um PMMA, assim... Agora, no nariz, o PMMA, para cirurgia, é menos complexo do que em outras áreas. Na glutoplastia, com certeza. Porque na rinoplastia, frequentemente, eu até publico isso. A gente publica isso, né? Que na rinoplastia, hoje, 70% das minhas pacientes de rinoplastia tem PMMA. 70%, cara. É uma incidência muito alta. É alta. E aí você entra ali, ou tem ácido hialurônico, ou tem PMMA, ou seja, ela tentou resolver o problema dela sem cirurgia. Não deu certo. Mas o PMMA no nariz é fácil de secar. Sim. É fácil de secar. Mas no glúteo não é. Na face e no glúteo é impossível. Não é que é difícil, é impossível de secar. E algumas de nariz, com PMMA no nariz, sem saber, né? Não, mas já aconteceu, por exemplo, de pacientes de PMMA no nariz, que ela tinha preenchimento na columela, na ponta e no radix. Eu preservei o preenchimento de PMMA do radix, estava bem feito, estava sem sequela. Estava funcional. E só refiz as outras áreas. Você já pegou alguma que não sabia que era PMMA? Várias. Elas acham que é ácido hialurônico. Ela nem sabe. E aí você tem que tirar foto, mandar para biópsia, mandar para anatopatológico, para provar que é PMMA. Ela tem PMMA, ela acha que ela é ácido hialurônico. Então é muito frequente isso. Eu utilizei PMMA há 20 anos atrás. Quando eu estudei dermatologia, eu fiz medicina estética. E eu utilizei no rosto, no corpo, né, nos glúteos, era onde a gente mais aplicava. Depois do rosto, eu tive bons resultados, mas depois que me tornei cirurgião plástico, que a gente vê as complicações que podem acontecer realmente... Aí você para de fazer. Aí eu realmente abdiquei, porque eu vi que com gordura eu consigo resolver, com gordura e prótese, vamos ser 85% com gordura, 5% com prótese. Esses 10% são com PMMA. Isso. Que a gente vê no mercado. Eu queria deixar aqui uma oportunidade, Dr. Rafael Kennedy, falar sobre o curso que nós vamos fazer agora em agosto, sobre Lipo HD e Lipo Ultra HD. Eu vou fazer uma introdução, qual que é a diferença entre as duas, e deixar para o Dr. Rafael Kennedy falar mais sobre o curso que nós vamos fazer. Bom, a Lipo HD é a lipo de alta definição, high definition, em que a gente utiliza o próprio tecido subcutâneo para fazer algumas definições simulando a conformação da musculatura. Então, aqueles gominhos ou do abdômen tanquinho que a gente vê no resultado da Lipo HD, ele é obtido pela escultura do subcutâneo, da gordura. Já o que tem hoje de mais moderno é a Lipo Ultra HD, em que a gente aspira a gordura do paciente e injeta a gordura com células totipotentes na musculatura do paciente, seja no abdômen tanquinho, seja no músculo oblíquo, seja no deltoide, no peitoral, no quadríceps. E aí considera-se que essas células totipotentes
presentes no tecido adiposo, elas se transformem em tecido muscular e, dessa forma, promovendo um aumento real de tecido muscular nos pacientes que submetem a lipo Ultra HD. Então, em agosto, eu e o Dr. Rafael Kennedy, nós vamos fazer esse curso para nos atualizarmos nesse assunto. Sim. Queria que você falasse um pouquinho. Bom, eu particularmente estou muito ansioso para esse curso, porque a gente sabe que é uma necessidade constante do cirurgião plástico em estar entendendo e conhecendo novas tecnologias e novas técnicas, né? O curso chama-se Body Sculpting Course. Nós vamos ser a 24ª turma, então é um curso bem embasado e vão ter médicos especialistas na área de contorno corporal, como o Dr. Saldanha, Dr. Ventura, né? Que eles são expoentes nessa área. O Dr. Saldanha, ele foi idealizador da técnica moderna da lipoabdominoplastia, em que ele associou a lipoaspiração junto com a abdominoplastia no mesmo ato cirúrgico. E também o Dr. Ventura, que ele é um expoente aqui no Brasil na questão de lipo de alta definição, ultra definição. Então, nós estamos em busca de trazer para os nossos pacientes uma qualidade melhor nos nossos resultados, trazer novas técnicas, novos procedimentos e novas tecnologias para a gente estar podendo oferecer para os nossos pacientes o que há de mais moderno hoje em dia no que se trata de contorno corporal. Então é isso, nós estamos aí na expectativa, mês que vem nós já vamos para o curso e nós vamos documentar muito isso. E nós vamos trazer para todos os nossos pacientes o que tem de mais moderno na cirurgia de contorno corporal. Né? A lipo Ultra HD, que tanto o Dr. Fernando Bruno quanto o Dr. Eric In já fazem, né? Mas nós vamos trazer atualizações do que há de mais moderno nesse tipo de cirurgia. E o grande diferencial que nós temos entre a lipo HD e a lipo Ultra HD é o enxerto de gordura intramuscular com células totipotentes. O que são células totipotentes? É interessante falar para o paciente, para o público. São células que são capazes de se transformar em qualquer outro tecido corporal. Então, a célula de gordura, ela tem entremeada nela células totipotentes que são capazes de se transformar em qualquer outro tipo de tecido. Então, quando você pega um tecido gorduroso e injeta no deltoide, por exemplo, ele se transforma parcialmente em células musculares. Então, a massa muscular daquela pessoa, ela aumenta com a lipo Ultra HD. Então, nós vamos trazer isso a partir de agosto para Tempo Cirurgia Plástica. Isso, acho importante, como equipe, né, corpo clínico da Tempo, a gente está sempre atualizando e trazendo novidades. Dr. Eric já possui essa tecnologia e também a expertise. E nós estamos querendo também, né, buscar sempre o melhor para os nossos pacientes e incorporar cada vez mais a equipe Tempo para que a gente consiga trazer uma referência boa aí para os nossos pacientes. Então, eu estou muito ansioso. Vai ser bom. Vai ser bom esse curso, hein? E novos cursos vão aparecer por aí. A gente tá Agora, eu queria que a gente falasse aqui, e aí o Eric está mais na vanguarda desse assunto, quais são as tecnologias mais avançadas para tratamento de contorno corporal que a Tempo Cirurgia Plástica disponibiliza hoje e que estão na vanguarda da cirurgia plástica de contorno corporal no mundo inteiro? Tem tecnologias que já estão há muito tempo no mercado, como o Vibrolipo. Muita gente pode até achar que o Vibrolipo é uma tecnologia assim que... nova. Eu acredito que o Vibrolipo é uma das melhores tecnologias que eu já experimentei, apesar de ter mais de 20 anos, porque a gente utiliza muito menos força e tem muito menos risco de perfuração, porque a cânula está assim, então ela acha o caminho dela e ela quebra a gordura. Ótimo. Agora Vibrolipo consagrado. Todo mundo aqui. Lipo laser. Lipo laser eu não tenho muita experiência.
Agora, Vaser lipo, eu tenho experiência, pode dizer, o paciente seca após a cirurgia. O que é o Vaser? O que é o Vaser? Explica para o paciente. É uma tecnologia de ultrassom que a onda sonora que ela produz, ela é direcionada para quebrar a gordura. Ela vibra na mesma frequência da gordura. Para quebrar a gordura. Assim como... Isso. E quando você pega na cânula... Um forno micro-ondas, ele vibra na frequência da água e, portanto, aquece o alimento. O Vaser, ele vibra na frequência da gordura e quebra a gordura. Tanto é que a gente coloca protetores na pele de plástico para que não aqueça a pele. Quando você pega na cânula, ela quase queima a sua mão. Sim. Mesmo com a luva. Então, aquele calor, ele produz calor também na própria pele, embaixo. Renuvium. O Renuvium, ele foi realmente produzido para retração de pele. O Vaser foi produzido para emulsificação, para maior quebra de gordura. E a gente repara nisso, não só na cirurgia, mas no pós-operatório. Os pacientes com Vaser, eles secam mais, mesmo após a cirurgia. Você tem a lipoaspiração e você tem a lipodestruição. Isso, exatamente. Então o Vaser, ele promove, além da lipoaspiração, uma perda de gordura que é decorrente da destruição da gordura promovida pelo Vaser. E melhor, o paciente incha menos, sente menos dor e... recuperação mais rápida. Recupera muito Renuvium. mais rápido. Qual que é a sua experiência com o Renuvium? Agora, com o Renuvium, o que eu vejo é a retração de pele. Ele foi produzido para retração de pele. Imediata ou de longo prazo? Os estudos mostram que ele retrai imediatamente e até 9 meses ele estimula a fabricação de colágeno. Então, o Renuvium começou a ser amplamente aplicado tem 3 anos. Eu tenho 2 anos de aplicação. E eu não tenho pacientes que retornam ao consultório falando, doutor, perdeu o resultado. Então, tem 2 anos já. Então, assim, eu tenho tido resultados, posso dizer, bom, né? 90% satisfatório. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas eu retorno a falar, não tem nada eficaz igual cortar e tirar. Sim. Aí é um trade-off. Uma questão de escolha. Sim. Você ganha por um lado e perde por outro, você tem que escolher. Se eu puxar a pele, vai ficar melhor. Mais puxado, vai ter cicatriz. Mas se a paciente fizer o Renuvium, ela vai ter não vai ter cicatriz, vai ter uma pele retraída. Sim. Então vamos. Mas tem pacientes minhas que elas retraem tão bem que assim. Então vamos explicar. Quase a ser igual a alguém que tira a pele. Sim. Agora tem pacientes que não chegam àquele resultado que ela esperava. Mas eu explico, olha, isso tem a ver às vezes com o seu estilo de vida, com a sua genética. Vamos explicar para o paciente que é muito comum no dia a dia do cirurgião plástico. Uma mulher, 37 anos, já teve 2 filhos, tem diástase do músculo reto abdominal, flacidez de pele supra e infraumbilical e que quer melhorar a região do abdômen. Essa paciente tem como melhor indicação, sem dúvida nenhuma, uma abdominoplastia. Por quê? Porque o Renuvium, mesmo que promova uma retração de pele, ele não vai tratar a diástase, ele não vai promover a mesma retração de pele que uma abdominoplastia vai promover, e ele não vai tratar todas as alterações provocadas pela gestação. Você tem uma visão diferente dessa? Não, Esse jamais. tipo de paciente, você indicaria só o Renuvium? Não, paciente jamais. que tem diástase e flacidez? Paciente que tem uma diástase muito aparente, patológica, que eu falo assim, a paciente ela faz o exame, mas tem diástase, mas a barriga não está abaulada. Então não é patológico. Se está abaulada, é patológico. Então eu falo para o paciente, olha, você tem uma diastase patológica, é óbvio, é visível. Então a gente tem que atuar cirurgicamente. A gente tem hoje em dia técnicas que estão surgentes, que seria por videoendoscopia. Você fazer uma aplicatura da musculatura por videoendoscópio, pelas mesmas incisões da lipo,
mas a gente vê que ainda é algo muito inicial, que são para aplicaturas leves. Pequenas alterações. Então, sim, é um nicho muito pequeno ainda, né? Não consegue atuar em todos os nichos, assim, aplicaturas maiores, flacidez maior. Então, assim, eu sempre falo para o paciente, olha, sua barriga tem muita diastase, então a gente tem que atuar cirurgicamente. Agora, se você não fizer exercício físico, não fortalecer o músculo, ela vai voltar. Sim. Não adianta só a gente suturar. Tem que ter a qualidade da musculatura, né? Porque não adianta, se você não fizer exercício, seu músculo vai ser dessa finura. Se você faz exercício, seu músculo vai ser dessa grossura. A pressão intraabdominal sempre vence. Então ela vai vencer, ela vai vencer a barriga, né? O que músculo. Então a paciente às vezes ela fala, doutor, eu como e minha barriga estufa. Barriga de comida, Isso, a musculatura líquido, não tem uma qualidade, né, significativa para poder reter essa pressão intraabdominal, mesmo com a aplicatura fechada, vai, às vezes, dar aquele abolamento. Eu tenho inúmeros casos, você tem, né, Degani? Sim, você tem muito comum. Pacientes que fazem abdominoplastia, mas retornam, doutor, tá estufado. E a gente fala, olha, se você não fizer exercício físico, né, você não vai conseguir ter isso aqui retinho. Isso é um ponto muito importante. Tá fraco. O estômago alto. Quando o astronauta vai lá para a Lua, ou quem sabe daqui uns anos vai para Marte, né? Ele não tem influência atmosférica, então o músculo dele fica fraco. Atrofia. Quando ele volta, ele fica acamado, né? Sim. Ele tem que fazer fisioterapia para ele voltar a andar. A gravidade é muito mais intensa, porque o corpo dele já não tinha aquela intensidade. Mas ele passa meses, anos ali sobre gravidade zero. Então o músculo, ele é responsível, Sim. Né, a gravidade. Sim. Né? Então não tem como. Então eu explico aos pacientes muito. Isso é recorrente também na sua prática, não é, Degani? Muito. E é uma questão de orientar a paciente, os motivos, porque às vezes ela está achando que foi algum problema na cirurgia, não fechou bem a musculatura, e na realidade não é isso. É a qualidade da musculatura que nós tivemos que fechar, entendeu? Exatamente. Então, realmente, é um ponto que as pacientes às vezes queixam, mas não é por conta de um problema técnico. É a estrutura. A gente fez. Eu acho que vale para os pacientes, Dr. Kendi, explicar qual que é a diferença de gordura subcutânea para gordura visceral. Sim. E o que a cirurgia plástica pode tratar e o que não pode tratar. Basicamente, eu falo que nós somos cirurgiões mais superficiais, né? Que nós atuamos da camada muscular para cima. Então, a atuação nossa da retirada de gordura é do subcutâneo. Agora, aquela gordura que fica entremeada nos órgãos, que nós chamamos de gordura visceral, ela só vai ter competência na perda do volume com alimentação e atividade física, né? Então, existem 2 tipos de gordura, só que nós, cirurgiões plásticos, só conseguimos tratar um. E a outra gordura que nós possuímos, ela influencia também no resultado estético. Só que nós não conseguimos tratar. Quem vai ter um resultado mais eficaz com essa gordura é a própria paciente mudando os hábitos, associando a atividade física. E isso influencia muito no resultado, principalmente da lipoabdominoplastia. E eu queria reiterar aqui, dessa última conversa que nós tivemos, que realmente a indicação ela é primordial. Porque às vezes a paciente quer utilizar novas técnicas, né, para retração de pele, mas a indicação dela é outra. Então a indicação ainda é soberana, porque vai trazer um resultado mais significativo se você indicar de uma forma mais precisa. E não tem como. Quando a indicação é lipoabdominoplastia, você pode associar até novas tecnologias junto com a lipoabdominoplastia. Pode, claro. Mas você não vai conseguir ter o mesmo resultado da lipoabdominoplastia somente utilizando outras técnicas. Então é importante essa questão de indicação e a paciente entender os motivos. Às vezes ela está tendo que aceitar uma troca para uma cicatriz maior, mas pelo benefício de ter um resultado mais satisfatório. A gordura subcutânea é aquela gordura que a gente consegue palpar. Abaixo da pele. Abaixo da pele. A gordura visceral é aquela que está dentro da cavidade abdominal.
É a gordura que está entremeada às vísceras, por isso que chama gordura visceral. É a gordura que está em volta do estômago, do intestino, do fígado, do rim, do baço. Essa gordura, a plástica não consegue tratar. Então, paciente que tem muita gordura visceral não pode ter a mesma expectativa daquela paciente que só tem gordura subcutânea. E aí você só vai saber qual tipo de gordura você vai ter, que você tem predominantemente, na consulta médica. Sim. O seu cirurgião vai te informar se você tem predominantemente gordura visceral ou predominantemente gordura subcutânea. Qual que é o paciente clássico que tem predominantemente gordura visceral? É aquele que tem perninha fina, bracinho fino e barrigão abaulado. Esse é o paciente clássico de gordura visceral. Esse paciente geralmente não é um bom candidato para abdominoplastia. Justamente. Agora, aquele paciente que tem coxa grossa, braço grosso e um pouquinho de gordura palpável aqui, é o paciente bom candidato para abdominoplastia, porque a maior parte da gordura dela está debaixo da pele e não dentro da cavidade abdominal. O que eu queria falar é o seguinte: normalmente a paciente chega para o consultório com uma queixa de flacidez abdominal e diastase e gordura localizada. Normalmente o cirurgião vai indicar uma lipoescultura, né, com enxerto de glúteo ou não, com retirada de pele, com correção de diastase ou não. Sim. Se a paciente tem uma diastase leve e uma flacidez leve, a gente indica a tecnologia e a gente vai ter sucesso. Se ela tem uma flacidez moderada a grave, com a diastase moderada a grave, a gente fala, tem que fazer abdominoplastia. Normalmente são pacientes que têm IMC de 29 a 30 a 32, que tem uma deposição de gordura aumentada em outras áreas, como braço, coxas internas, culotes e costas. Sim. Então, normalmente, eu indico muito nessas reformas da mamãe, que eu falo muito disso. Mummy Makeover. Mummy Makeover. E eu acho maravilhoso cuidar das mães, né? Que, como não é bom cuidar das mães? Quem não ama uma mãe, né? Sim. Então, normalmente eu indico, vamos fazer a lipoescultura com abdominoplastia, porque o Vase e o Renuva não vão dar conta de puxar essa pele e retrair. Mas a gente vai indicar essa tecnologia para o seu braço, para as costas, para aquela dobra que forma, ou 2 ou 3 nas costas, que a gente vê que forma, Sim. igual uma cortina, né? E a gente indica para face interna das coxas, para a lateral do culote, e a gente tem aí um resultado que é fenomenal, que a gente evita cicatrizes de bracoplastia, de cruroplastia, de torsoplastia. Muitas das vezes. E assim, as pacientes realmente, em 2 anos, eu não tenho pacientes que reclamam. Mummy Makeover é a cirurgia de mama, abdômen e contorno corporal nas mulheres que já tiveram filhos. Alguns cirurgiões optam por não operar a mama e o abdômen no mesmo tempo cirúrgico. Outros fazem, como eu particularmente, rotineiramente, a cirurgia de mama e abdômen e contorno corporal no mesmo tempo cirúrgico. Eu queria que vocês 3 me falassem quais são os critérios de inclusão e de exclusão para se fazer mama e abdômen no mesmo tempo cirúrgico. Meu critério é tabagista pesada, paciente que tem algum problema de saúde que contraindique uma cirurgia alargada, o IMC mais alto, eu prefiro dividir os procedimentos. Paciente que demonstra muita fragilidade, paciente que eu acho que ela não vai tolerar um pós-operatório, que é uma cirurgia grande. Acredito que isso. E mamas muito grandes, mamas gigantes também. Eric. Na minha prática de 20 anos que eu tenho de experiência com cirurgias estéticas, eu reparei que as pacientes que nos procuram para cirurgias estéticas, a maioria estão acima do peso. Então, como a maioria está acima do peso, ela merece fazer uma lipoescultura muito bem feita com uma abdominoplastia, e quando ela chegar no seu peso adequado, que ela perde peso
na lipoabdominoplastia e ela vai perder peso no pós-operatório, ela chegando naquele peso adequado, os seios vão ceder e vão chegar naquele momento que é adequado a gente realizar a mamoplastia. Agora, nas pacientes que estão com IMC adequado, 28, 27 até o 29, dependendo do caso, dependendo da ossatura que a gente vê que realmente é do peso da paciente, a gente vê que realmente é possível fazer, que a lipo é só da cintura, que é possível fazer a lipo pequena com abdominoplastia e mama, ok. Agora a gente sabe, vocês sabem, uma lipo extensa, com mais de 6, 7 áreas, com abdominoplastia e mamoplastia, é inviável. A paciente vai ficar muito debilitada, muitas vezes ela não vai ter o resultado que ela esperava, então ela tem que perder peso mesmo. Então, é isso aí. Eu e você temos um público diferente deles, né? Sim, na realidade, eu sou de uma escola que sempre me mostrou muito a possibilidade da cirurgia combinada. Então, hoje em dia, praticamente sou um especialista de mom makeover. Basicamente, toda semana nós temos 4 a 5 casos desse tipo de procedimento. Mas, obviamente, é um paciente muito selecionado, né? Porque, realmente, nós temos que pensar nesses casos com uma segurança em primeiro lugar. Então, realmente, a gente quer fazer uma cirurgia combinada, mas que a gente possa atuar da melhor forma em todas as etapas do procedimento. E, mesmo assim, mantendo a segurança. Então, basicamente, os critérios são o que os nossos colegas falaram, né? Questão do peso, questão da saúde, pacientes tabagistas e também a nossa percepção durante a consulta se essa paciente é candidata ou não a associar um procedimento, até na questão psicoemocional, porque realmente vai demandar um pós-operatório um pouco mais trabalhoso e um pouco mais demorado. Mas a gente sabe que hoje em dia a paciente, a mamãe moderna, né? Ela, às vezes, não tem muito tempo para se doar para fazer procedimentos cirúrgicos. E quando a paciente tem condições, ela até prefere tentar melhorar o contorno corporal de uma forma mais significativa num tempo cirúrgico. Então, eu percebo essa necessidade, às vezes, das pacientes, logicamente, sempre priorizando a questão da segurança. A cirurgia que a gente chama de mummy makeover, que é a cirurgia que trata todas as alterações provocadas pela gestação, é uma rotina no meu dia a dia. Sim. Há mais de 12 anos. Então, assim, há 17 anos, mais de 12 anos, eu faço mummy makeover em todas as minhas pacientes. Com muito prazer. É um prazer. E aí a gente tem que seguir os critérios de segurança para indicar essa cirurgia. Quais sejam? Número 1, paciente sem comorbidades. Paciente não tem problemas de saúde grave. Diabetes, hipertensão ou outros problemas de saúde que podem prejudicar a recuperação pós-operatória. Número 2, IMC abaixo de 27. Eu não opero mummy makeover em pacientes com IMC acima de 27. Número 3, não fazer mais do que 5 litros de lipo. Número 4, não programar cirurgia maior do que 6 horas. Tempo cirúrgico é importantíssimo. O cirurgião lento não pode fazer mummy makeover. Tem cirurgião que gasta 6 horas no abdômen. Tem cirurgião que gasta 6 horas numa mama. Tem cirurgião que gasta 4 horas numa mama com o abdômen. Então, o cirurgião que faz uma mama com o abdômen bem feita em 4 horas, em 5 horas, ele gera segurança e bom resultado para o seu paciente. Sim. E para fazer nesse tempo cirúrgico, você precisa de uma série de pré-requisitos que envolvem estrutura física hospitalar, equipe, sim, anestésica e equipe de apoio médica, que é fundamental e é um dos maiores diferenciais que nós temos na Tempo Cirurgia Plástica, e requer também experiência. Eu, no começo da minha carreira, eu fazia mama primeiro, depois fazia o abdômen.
E à medida que eu fui estruturando a minha equipe, e a partir do momento que a gente abriu o primeiro e o segundo hospital, nós adquirimos uma expertise de realizar essa cirurgia conjunta, que é de mama e abdômen, já que nós conseguimos fazer as duas cirurgias respeitando todos os critérios de segurança, principalmente prevenção de trombose, tempo cirúrgico, volume de lipoaspiração que não deve passar de 5 litros. 7% do contorno, ou 7% do peso corporal. E cuidados rigorosos com relação à prevenção de trombose. Se você tem uma estrutura que te permite fazer isso tudo de forma impecável, oferecer para os nossos pacientes a mamoplastia e a abdominoplastia no mesmo tempo cirúrgico, eu acho que é um grande diferencial. Porque para o paciente resolver tudo de uma vez só, né, Kenji? Às vezes... É muito importante. É muito importante. Agora, tem paciente que realmente não pode fazer isso. Paciente em diabetes, está muito fora do peso, mama muito grande. Dificuldade volume técnica. estimado de lipoaspiração muito grande. Tempo cirúrgico estimado acima de 6 horas. Aí, esses casos, a gente deve separar. Eu sou da seguinte opinião, Degani, Kenji também. Eu sou da seguinte opinião. Lipoaspiração, para mim, é uma cirurgia que você tem que fazer muito bem feita, sabe? Não adianta você fazer o reboco e pintar a frente da casa e deixar a lateral e a traseira no reboco, mal feita. São 360 graus. Eu sou da escola que é o seguinte, você vai fazer uma lipoescultura, você vai esculpir um corpo. Então, eu sou a favor que você tem que fazer uma lipoescultura para valer, para esculpir aquele corpo, sabe? Não adianta você fazer a frente e deixar a lateral e a outra e as costas só no reboco. Você tem que fazer tudo, até a pintura, sabe? Então, eu falo para esses pacientes, você vai lipar, você vai fazer uma cirurgia comigo, lipoabdominoplastia, uma lipoescultura. Você vai no nutricionista, você vai no personal, você vai se cuidar, você vai chegar aqui no seu peso legal, tá? Você não vai vir metendo o pé na jaca e 10 quilos acima, e aí depois você vai operar e vai chegar e falar, doutor, sobrou. Aí eu vou falar para você, olha, infelizmente, eu não posso tirar mais de 7%. A gente pode tirar 7%. Na maioria dos casos, quando isso acontece, eu falo para ela, você está acima do peso, eu vou aspirar o tronco, eu vou aspirar as costas, cintura, flancos e culotes e coxa interna, tá? Sim. Não vamos ultrapassar os 7%, tá joia? E quando você vier fazer a mama, porque normalmente quem está acima do peso tem a mama caída, a gente vai e aspira o braço e a coxa aqui, o culote, beleza? Não vamos ultrapassar os 7%, ok. Terminando aqui, eu quero dizer que uma das maiores aquisições da minha vida, uma das maiores vitórias da minha vida é entrar para Tempo Cirurgia Plástica. Aoba! É uma honra. É o privilégio de ter você no time. Fazer parte desse time seleto e dizer que assim, todo o trabalho que eu realizei na minha vida, todo o sonho que eu realizei, toda a mentalização, culminou nisso aqui, sabe? O Kenji, o Fernando, o Degani são cirurgiões que eu ouvia falar nas redes sociais e que, por um acaso, eu fui na Tempo, assim, eu entrei lá, ninguém me indicou, eu fui lá porque era perto da escola das minhas filhas, e eu fui lá e entrei, e aí eu conheci as pessoas lá, e aí por causa disso eu fui conhecer vocês, e conheci a Tempo Cirurgia Plástica, e é uma das maiores transformações da minha vida. Tanto como a estrutura funciona, e hoje também o espírito de equipe, eu acho que é o maior... espírito de equipe... maior diferencial que a gente tem. Exatamente. Porque realmente hoje é muito difícil o cirurgião ser sozinho nesse ramo. Então, assim, a nossa equipe é uma equipe muito coesa.
é uma equipe muito forte, que tem cirurgiões muito bem formados, com excelentes resultados, já há muitos anos no mercado. Então, nós aqui agradecemos a sua presença. Eu acho que isso só veio para agregar, principalmente com a sua experiência com alta tecnologia na cirurgia de contorno corporal e também com seu espírito de equipe, sua formação, sua simpatia, sua inteligência. Então, a gente é muito grato com a sua presença aqui. Para finalizar esse podcast aqui, eu gostaria de convidar todos os espectadores a assistir os nossos cortes desse podcast e também o evento na íntegra, bem como o Instagram de cada um dos participantes aqui, porque nós temos muito conteúdo. Dr. Fernando Bruno. @Dr. Fernando Bruno, Instagram. Dr. Eric In. @Dr. Eric In. Dr. Rafael Kenji. Dr. Rafael Kenji. E o meu Instagram também, Dr. Thiago Degani. E gostaria especialmente de agradecer a presença do Dr. Eric In, inaugurando aqui na Tempo Cirurgia Plástica, e o Dr. Fernando Bruno, já membro há mais tempo da Tempo Cirurgia Plástica, mas participando pela primeira vez no nosso podcast, e mandar uma mensagem para todos os nossos pacientes que vocês vão ser sempre acolhidos aqui com muita segurança, com muito carinho, e que a prioridade número 1 da Tempo Cirurgia Plástica é seguir de forma rigorosa todos os protocolos de segurança para cirurgia plástica.